Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dessas entrevistas com os meus alunos. São pessoas que, como vocês já sabem, que conseguiram alcançar os seus alavanques de carreira, conseguiram ter aí uma possibilidade de conseguir mudar a sua trajetória e alcançar os seus objetivos. E hoje a gente tem aqui uma pessoa super bacana. Vou falar para você aí que a gente já discutiu bastante, já conversou muito. Eu acompanhei aqui o caminho dela, a trajetória, os anseios, e estou muito feliz de recebê-la aqui hoje, porque quando alguém vem aqui é para contar uma boa nova. Então, quero primeiro já te dar aqui as boas-vindas e pedir que você se apresente. Qual é o seu nome e de onde você vem? Bom, primeiramente gostaria de agradecer, Júlio, o seu convite, uma honra estar aqui, né? Já te falei isso, obrigada mesmo. Então, para quem vai assistir aí, então sejam muito bem-vindos. E meu nome é Sabrina, Sabrina Nader. Atualmente eu moro em Campinas, São Paulo. Sou catarinense, né? Sou de Itajaí, Santa Catarina. Morei alguns anos em Belo Horizonte, mas atualmente moro em Campinas, São Paulo. Legal, muito bom. Sá, é muito bom ter você aqui. Já te falei o quanto eu tô orgulhoso dessa sua vitória, que a gente vai contar já já, então sem spoilers. Mas eu queria que você dividisse aqui com a galera que está assistindo a gente um pouco mais sobre a sua trajetória. Então, conta aí um pouco sobre a sua história até o momento que você disse, e aí eu decidi entrar. Legal. Bom, minha formação, né? Primeiro, minha idade, né? Fiz 38 aninhos aí, 3,8 há pouco tempo, com muito orgulho. Tenho uma rica trajetória profissional, graças a Deus. Então, sou formada em administração e direito. Sou pós-graduada em gestão ágil de projetos e em DevOps. Acho que eu nem tinha te contado isso, né? Mas tenho um MBA em DevOps também, que vai muito de encontro também com toda essa experiência que eu trago, né, em agilidade. Então, já fui analista de produtos, já fui analista de requisitos, testadora, gerente de projetos, sim, já foi um monte de coisa. E grande parte, né, da minha trajetória profissional, eu trabalhei na Fiat Chrysler, que hoje é Stellantis. Então, comecei lá em 2008 como estagiária, trabalhei lá muitos anos. E aí saí de lá, já, né, já tinha tido experiências em várias áreas, compras, engenharia com redução de custos, projetos. Então, o meu mundo ali era carro, né? Então, foi assim uma escola para mim nessa área. Fiquei lá até 2017. Em 2018 eu vim para Campinas, São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma amiga já de longa data, que a gente não se falava há um tempo. Ela não sabia que eu tinha vindo para cá. E ela falou assim: Sabrina, eu tô aqui numa empresa, só que eu tô de saída, e eu lembrei de você. Falei, tá, mas eu acabei de chegar aqui em Campinas. Aí ela falou um pouco da oportunidade, eu já tinha chegado aqui, isso foi antes da pandemia, então essa parada aí de trabalho remoto não existia, né? Era tudo presencial. E aí eu falei assim, olha, eu tô aqui, mas me conta aí dessa oportunidade. Aí ela falou, né? Olha, isso vai, a função é analista de requisitos. E eu tinha chegado aqui, uma cidade nova, o trabalho ainda era presencial e eu não conhecia ninguém, então assim, realmente estava sentindo uma dificuldade de me alocar. Quando veio essa oportunidade, compartilhei com meu marido. Meu marido é super parceiro, então sempre me apoia em tudo que eu faço. Não é claro que já, às vezes a gente bota umas coisas loucas na cabeça e ele fala, não, isso aí acho que não vai ser muito legal, então a gente está sempre compartilhando aí as coisas. Ele falou assim, olha, eu acho que como você está aqui e a gente sabe que o mercado de trabalho às vezes é um pouco difícil para mulher e tal, acho que você deveria tentar. E só que eu ia ficar fazendo uma ponte, né? BH Campinas, Campinas BH. E olha só, eu fiz uma entrevista, a gestora gostou de mim e aí eu ia para Belo Horizonte. Em uma semana eu ia para Belo Horizonte para poder fazer a entrevista presencial. Descobri que eu estava grávida. Falei, putz, e agora? O que que eu vou fazer, né?
a oportunidade veio, compartilhei com meu marido, ele aceitou, né? Falou assim, não vai, mesmo que você tem que ficar fazendo essa ponte. Mas eu falei, bom, vou lá, vou fazer essa entrevista e vou falar que eu tô grávida, né? Se, né, aceitarem bem, senão eu volto para cá, a vida que segue. Não é que deu certo? Falei, a empresa me aceitou e eu comecei. Só que essa foi a primeira oportunidade que eu tive, que eu estava entrando ali no mundo da TI, né? Então, era tudo muito novo para mim, porque, como eu falei, né, o meu mundo ali era a área automotiva, eu entendia de carro, de para-choque, de chicote, de roda, enfim, era isso que eu conhecia. E aí eu fui ali, estava fazendo uma função ali de vários papéis, então fazia um papel ali de analista de requisitos, conversando com o cliente, fazia um papel de testador, só que nem de longe eu sabia o que que era qualidade de software. Então, quando eu tinha que fazer os testes, eu não fazia a mínima ideia, né, que existia ali uma ciência por trás, que tinha técnicas, né, para você testar, ser um testador profissional. Mas estava ali, né, testando, aí até assim, estava trilhando, né, fazendo uma sequência lógica bacana ali, fazendo os prints, fazendo um documento ali, gerando as evidências. E aí fui ter meu primeiro filho, aí voltei para Campinas. Nesse meio tempo tive outro filho, né, no meio da pandemia, veio a pandemia. É, empreendi também, então fui nesse rolê de empreender também, então foi uma experiência muito bacana. Quando foi ano passado, resolvi voltar para o mercado de trabalho e aí fui atuar como agilista. Então, voltei para a área automotiva, trabalhei na Mercedes Caminhões, mas foi um projeto muito legal, que também era software, então foi um pouco diferente, era automotiva, mas software também. E eu atuava como PO, Product Owner, mas eu também ajudava um pouco ali na qualidade, então foi um projeto muito bacana. Só que eu saí de lá porque eu tive uma proposta que seria um grande desafio, que era para eu atuar como Scrum Master numa fintech startup. E aí, nessa fintech startup, assim, nem o céu para mim era o limite, né? Porque eu sou abusada, né? E aí, eu ficava assim, pensando, poxa, vou ser Scrum Master aqui, mas eu não quero ser aquela Scrum Master, né, Scrum Guide, que vai ficar só participando aqui de, de planning, de dele. Eu quero entender que parada que é essa daqui, como é que está essa empresa aqui, como é que está funcionando as coisas. E foi muito legal, porque a empresa, assim, me deu carta branca. Então, eu fui entender como é que estava a qualidade, como é que estavam os testes, como é que estavam, né, as boas práticas de desenvolvimento de software. Então, vi ali que a galera realmente necessitava, né, de adotar boas práticas, não só de qualidade, mas também de desenvolvimento de software. Então, acabei mentorando ali algumas pessoas também, o Tech Lead, né, que ele, na época, ele nem era Tech Lead, ele era Dev, e aí ele foi promovido, então eu acompanhei ele desde o início, a gente implementou lá nessa fintech startup o peer review, então isso foi um valor muito grande, né, para o cliente. Então, foi uma experiência muito bacana. Depois disso, na realidade, assim, junto com esse projeto, eu atuei em um outro projeto, uma multinacional também, projeto curtinho ali. Só que nesse projeto, assim, foram dois pilares fortes, DevOps e qualidade. E aí, nesse projeto, que, assim, eu já estava, né, gostando muito da área, já tinha atuado como testadora, mas aí esse projeto é que, assim, foi a menina dos olhos, assim, e aí eu consegui ajudar a empresa, junto, eu não era ali, não estava atuando diretamente como QA, eu estava como gerente de projetos, mas eu fiquei ali, mentorando ali o QA, as outras pessoas, ajudando, então foi uma experiência muito bacana, e foi ali que eu falei assim, poxa vida, a qualidade de software é uma área muito bacana, eu acho que tem tudo a ver comigo, essa área vai de encontro com todas as experiências, né, que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, trabalho um pouco ali de projeto, mas principalmente agilidade, que as empresas estão buscando, né, muitas empresas
vem buscando essa questão da transformação ágil, e aí acabou que o contrato nessa fintech startup finalizou. Esse projeto tinha uma duração curta, de apenas 3 meses, e conseguimos alcançar resultados muito bons. Então, a gente automatizou 4 APIs lá, então foi muito bacana. E a partir daí, quando eu fiquei desalocada, eu falei, poxa, o que que eu vou fazer, né? Eu vou para o mercado, vou continuar como agilista, e aí tomei a decisão de realmente não, até cheguei a me aplicar algumas vagas, a participar de alguns processos ali né, para ser agilista, mas eu tomei a decisão de realmente focar e falar, não, eu quero qualidade de software, eu quero me tornar uma QA. E comecei ali, só que eu não conhecia, né, as referências, não conhecia Júlio de Lima, e aí fui conversando. Eu tenho uma grande amiga que você, já até te falei, né, que inclusive trabalhou nesse projeto comigo, nessa multinacional, que é a Bárbara Cabral. Inclusive, ela é Master Fellow Trainer lá da Lisa, né? E da Janet, e aí eu fui conversando com ela ali, ela até me ajudou nessa transição, conversei com ela, fui conversando com outras pessoas, aí começaram a me falar, né, dos cursos, das mentorias, me falaram de você, aí eu fui lá, pesquisei Júlio de Lima, fui dar uma bugada lá, falei, esse cara aqui, né, que é Júlio de Lima, entendi. Aí eu fui pesquisar outras referências, e aí eu decidi. Eu falei assim, é isso que eu quero e resolvi fazer a mentoria. Legal. Bom, a gente tem aqui, então, né, junto com a gente aqui hoje, nesse episódio, uma pessoa que já passou em tudo quanto é fase do desenvolvimento de software. Agora eu já sei para que que eu vou perguntar aqui se tiver dúvidas quanto à análise de requisitos, por exemplo. Olha só, hein? Sim, Legal, legal. Bom, tudo isso deve ter te dado muitos conhecimentos, né, sobre a tecnologia, mas também sobre pessoas. Caraca, como vou dizer assim, um grupo de conhecimentos que abre a sua visão, assim, muito sobre todo o processo em si, né? Você consegue sim. ver relações, assim, correlações entre tudo que você já tinha feito antes e a área de qualidade de software? Sim, sim, com certeza. Todas essas experiências, né, foram muito válidas. Então, hoje, nessa empresa que eu estou atuando, né, que a gente vai falar, né, ainda do Alavanque, inclusive é o mesmo cliente que eu estava prestando serviço. E então, assim, o QA, o QA que eu acho que hoje está alinhado com o mercado, ele tem que ter, né, hard skills e soft skills, né, que o mercado geralmente fala. Então, toda a bagagem que eu trago de agilidade, né, que um dos frameworks ágeis mais utilizados hoje no mercado é o Scrum. Então, acho que o QA que tem essa visão ali da agilidade consegue ajudar muito o time. Então, quando a gente fala de testes, né, a gente tem que lembrar do shift left, que a gente traz os testes para o início e a gente consegue ali atuar muito fortemente, fazendo aquela reunião dos três amigos, né, entre o PO, o Dev e QA, e a gente sai lá na frente, porque a gente vai conseguir realmente entregar um software com mais qualidade e mitigar alguns riscos. E também, enfim, outras visões, né, que eu tive, eu trabalhei, como eu falei, eu trabalhei na Fiat muitos anos, trabalhava não com projetos ágeis, mas com projetos cascata, então essa experiência também traz essa visão, e eu consigo fazer um deparo, né, comparando ali, o projeto cascata, o projeto ágil, e consigo, ajudar o time a sair na frente. Legal, massa. Ô, sabe, fala uma coisa aqui. Você estava lá então né, tomou essa decisão de se tornar uma QA, encontrou lá meu canal, meus vídeos, né, o Google falou sobre mim, e aí você Sim. decidiu entrar, mas não teve nada assim sabe, te segurava, sabe, aquele receio de,
fazer inscrição para o treinamento e entrar e começar a cursar? Tinha algo assim que te impedia de entrar? Olha, inicialmente, quando eu te achei pela primeira vez, inclusive teve, salvo engano, acho que teve uma turma, uma turma, acho que foi a um, salvo engano, não sei se você estava no PTQS ainda, mas eu não entrei de primeira, porque hoje a gente tem, assim, como você falou outro dia, né? Tem muito conteúdo na internet, tem muita mentoria, tem muito curso, tem muita coisa. Então você fica até assim meio perdido. Então, por mais que às vezes as pessoas falem, essa pessoa aqui, essa referência é bacana e tal, mas será que você realmente vai gostar? Será que é aquela pessoa ali, porque há pessoas e pessoas, né? Então talvez aquela pessoa que te indicou vai gostar, mas você não vai gostar da pegada da pessoa, né? Ali da mentoria. E aí, de primeiro, eu não fui porque eu realmente eu estava ainda conhecendo as referências, conheci você, conheci outras referências, então eu fiquei avaliando ali, observando um pouco, comparando. E eu não queria que fosse simplesmente um curso, sabe? Aquele curso que você compra, que tem os vídeos lá e que você tem que se virar. Não queria mais do mesmo. Então, por isso que eu esperei um tempinho, analisei para tomar a decisão, porque eu queria que realmente fosse de fato uma mentoria. No seu caso, né, Júlio de Lima, tem um nome, né? Mentoria. E realmente, de fato, é uma mentoria. Não é aquilo que você compra e que é um coach, é um curso. É claro, tem cursos aí muito bons, né? De ótima qualidade, mas é diferente, né? Falar para a galera aqui que curso é uma coisa, mentoria é outra. E, de fato, a sua mentoria é diferenciada. Legal, legal. Dentro da mentoria, você teve algumas oportunidades, né, de participar de um grupo, de consumir os conteúdos, de consumir as mentorias gravadas. A gente até estava falando um pouco sobre isso antes de começar aqui o episódio, Sim. de participar de desafios, de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas, de perguntar no grupo. Eu sei que é muita coisa que você tem acesso quando você entra para a mentoria, mas quais são aqueles componentes de aprendizado que você guardou no coração, assim, você falou, não, isso daqui foi importante para mim, foi especial. Eu acho que a interação das pessoas, assim, é impressionante. O Discord, a comunidade que você cria ali no Discord, ela realmente é incrível. Então, quem não quer aprender não vai participar do Discord. Eu sei que, enfim, as pessoas têm N problemas, N situações, N rotinas, mas eu acho que a pessoa que realmente quer evoluir, quer crescer, quer aprender, quer também contribuir com conhecimento, tem que ter uma participação ativa. Não estou falando que tem que estar lá todo dia, mas você ter uma participação ativa ali, tem uma dúvida, porque a gente entra para a mentoria, a gente tem muita dúvida. E às vezes a sua dúvida pode ser do outro, e essa interação é muito legal, sabe? E às vezes a gente também, enfim, tem vários canais ali, então tem off-topic, tem discussões gerais, então às vezes um tá ali, talvez num dia não muito bom, e a gente tá ali apoiando, então a gente sente realmente um apoio muito bacana da galera. E as suas mentorias matinais, né? Então eu coloco ali o foninho de ouvido, vou ouvindo e fico ali o dia inteiro pensando, que eu até te falei hoje, né? E às vezes é muito bom, muito importante ouvir essas mentorias matinais, porque lá na frente a gente pensa, poxa, eu tinha uma ideia totalmente diferente, uma mentalidade totalmente diferente lá atrás, e hoje ouvindo esse áudio, agora eu estou entendendo o porquê disso. Então, a minha dica é participe ativamente da comunidade no Discord e não deixe de ouvir as mentorias matinais. Legal. Eu até me surgiu uma dúvida aqui agora, que está relacionada diretamente a isso que você falou sobre o ouvir das mentorias, né? Que é assim.
Você falou que você já tinha algumas experiências, vamos chamar assim de experiências informais, atuando como tester, né? Atuando como testadora em algum projeto ou outro. Esse não era o seu papel primário, você adotou para conseguir contribuir com o time, né? Como boa Sim, agilista que é, já estava ali já tentando contribuir de qualquer forma para que o time conseguisse entregar. é. Mas lá atrás você ainda não tinha essa visão formal e, como você disse, científica sobre testes de software. Hoje você tem. Você consegue fazer trazer assim alguns insights sobre o que mudou na sua cabeça quanto à compreensão de testes de software? E, claro, se algo mudou na sua cabeça quanto à compreensão do papel? Com certeza. É, acho que vai muito de encontro, mais uma vez, né, reforçando com a sua mentoria de hoje, que assim me marcou muito, porque quando a gente, que primeiro, lá atrás, eu nem sabia que existia teste automatizado, então vamos começar por aí. E aí depois a gente vai evoluindo, vai adquirindo experiências, vai se atualizando, né, com o que age melhor no mercado, as tecnologias. E aí eu descobri, existe teste automatizado. E aí fica aquela coisa na sua cabeça, testes manuais versus testes automatizados, mas não é só isso. E lá atrás, na minha primeira experiência como testadora, eu não sabia que existiam técnicas para você testar. Então, para mim, era aquela coisa louca, né? Tem esse sistema aqui para testar, tem essa tela aqui. Vou abrir aqui esse navegador, vou abrir esse site, vou abrir esse sistema, esse aplicativo, vou sair clicando, enfim, vou fazer a moda louca aqui e vou ver se aparece algum erro. Eu sei que o comportamento esperado é esse, a saída é essa, mas vou aqui testar, né, sem muito critério. E aí hoje eu sei que existem técnicas, que existe uma ciência por trás, que não é só sair abrindo as coisas, o que eu tiver que testar e sair clicando, testando o botão, escrevendo ali nos campos, enfim, o que tiver que testar, porque a gente, como você falou, a gente tem que pensar na nossa estratégia. Então, às vezes, uma estratégia que eu vou adotar, testando um sistema, não vai ser a mesma estratégia que eu vou testar fazer um teste em um outro sistema. Então é diferente, porque antes eu ia testar do mesmo jeito uma aplicação A e da mesma forma uma aplicação B. Para mim era a mesma coisa. Hoje não, hoje eu sei que eu tenho que pensar os meus testes para poder escrever ali, né, os meus casos, enfim. Então, é ciência, né? Não é simplesmente achismo e, mesmo, né, naquela época não tinha experiência nenhuma, pior ainda, né? E aí depois de um tempo, com alguma experiência ali, mesmo assim, né, a gente evolui, a gente sabe, existem técnicas, existem abordagens. Então, eu vou ser uma testadora profissional, eu não vou ser simplesmente uma testadora que vai ficar ali clicando para buscar uma mensagem de erro. Demais, é muito legal assim ouvir você falando sobre isso, porque eu diria que hoje em dia é, essa diferenciação, esse próximo nível, né, que você como testador pode chegar, que é o nível de entender a ciência que existe por detrás dos testes, é o que acaba diferenciando a gente, né? Acaba mostrando, como você falou várias vezes, o nosso profissionalismo como testadores, né? E eu fico felizão, assim, de poder ver você falando dessa forma e conseguindo, né, estruturar, assim, os seus argumentos baseados nessa ciência. Isso é sensacional. É, e isso mostra também que você já está bastante preparado, assim, né? E nos leva para a nossa pergunta, que é a pergunta-chave aqui desse nosso episódio. Depois de ter essas várias experiências na sua vida, de se apaixonar pela área de teste de software, de entrar, fazer todos esses módulos, estudar pra caramba, se comunicar, investir seu tempo em se profissionalizar como teste de software, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você, Sabrina,
conseguiu alavancar a sua carreira e fazer a sua transição para a área de teste de software? Sim, eu alavanquei e fiz minha transição de carreira de agilista para QA. E foi assim, como eu falei, né, no meu relato lá no Discord, veio assim de foguete, né, porque eu nem imaginava. Eu estava conversando com meu marido, inicialmente, né, ele falou assim, ah, não mexe com isso não, né, porque ele é engenheiro de computação, ele é arquiteto, ele falou, ah, não mexe com isso não e tal. Mas não é que ele não estava me apoiando, né? Mas depois eu fui falando com ele, explicando, realmente demonstrando o meu objetivo, né? O meu propósito, porque eu realmente tinha esse propósito de fazer a transição. E aí ele falou assim: você vai estudar, você vai conseguir uma oportunidade como júnior, talvez, no ano que vem. Eu fiquei pensando, realmente, ainda mais, né, como o mercado hoje está, que está numa fase complicada. E o meu alavanque veio em 3 meses. E eu nem acreditei. Que demais, que demais. Você já até falou um pouco sobre isso aqui, mas eu queria entender como é para você, sabe? Depois de ter toda essa dedicação, conseguir alcançar o objetivo, né? Porque eu queria que você também falasse, né? Porque você não simplesmente migrou, mas você migrou com uma senioridade já bacana também. Você pode falar sobre isso? Sim, sim. Eu fiquei um pouco ali em dúvida, foi até tema de algumas conversas que nós tivemos, né? E eu fiquei em dúvida ali, poxa, né? Qual que vai ser a estratégia que eu vou adotar? Eu vou voltar para o mercado de trabalho, ainda como agilista, e aí vou demonstrar esse meu interesse de fazer essa transição dentro da empresa, ou eu vou realmente, de fato, focar nessa transição e desistir, né, das vagas de agilista e vou, focar mesmo, em vagas para QA. E aí foi quando eu tomei a decisão. Falei, eu acho que todas as experiências que eu tive até o momento foram muito válidas, foram muito bacanas. Eu acredito que eu já tenho uma bagagem boa, já tenho uma certa senioridade que vai me ajudar muito como QA. E aí eu decidi. Aí um certo dia eu falei assim, quer saber? Eu não vou realmente, né, não vou mais me aplicar a vagas, né, para a área de agilidade, projetos, e vou focar nas vagas para QA. Na realidade, eu já tinha, né, me candidatado em algumas vagas, mas eu sempre vi alguns conhecimentos ali antes, né, de fazer a mentoria, eu precisava buscar, mas enfim, a gente sempre vê tudo muito pulverizado, né? Um curso aqui, outro curso ali, e eu precisava de algo que tivesse ali, sabe, bem estruturado, que eu pudesse focar num curso só, numa mentoria só, e que me desse, sabe, essa segurança. E aí, quando eu achei a sua mentoria, e peguei também feedbacks de outras pessoas, eu falei, e vi, né, todo o conteúdo programático, eu falei assim, é isso aí que eu quero, essa mentoria que eu estava buscando. E aí decidi, né, decidi realmente focar e essas experiências todas que eu tive me ajudaram muito, né, inclusive esse cliente que eu estou trabalhando hoje, eu já tinha trabalhado antes, e então foi também, de certa forma, mais tranquilo, porque já conheci meu trabalho, então me ajudou muito toda essa bagagem que eu trago, sobretudo de agilidade. E tenho ajudado bastante o meu time lá a crescer. Inclusive, fechamos a primeira sprint aí, com louvor, né, com boas entregas. Foi muito bom. Legal, muito bom. Sabrina, me diz uma coisa. Essa galera que está aqui te assistindo provavelmente vai estar ali querendo saber qual é a principal dica que você daria para eles, né? Quanto a essa busca pela transição de carreira também, né? Então, qual seria assim a principal lição aprendida que você teve nesse caminho todo rumo a conseguir sua transição? A primeira coisa é propósito. Eu acredito nisso. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter um propósito. E uma coisa que eu falo para os meus mentorados, até esqueci de comentar isso antes, né?
mas eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, acho que já dá pra perceber, né? E eu gosto muito de pessoas, gosto muito de ajudar. E hoje eu sou mentora também, antes, né, de fazer a transição, então eu era agilista e também comecei a mentorar pessoas em aceleração de carreira, então hoje eu sou mentora de aceleração de carreira e sou mentora também num programa de comunicação. Não estou pegando mais mentorados porque eu realmente estou focada nessa minha transição, né, que eu já alcancei, mas que eu sei que tem um longo caminho aí a percorrer, tem muita coisa ainda para estudar, para eu conquistar. Mas a primeira coisa é propósito, foco. Então, se você quer fazer um alavanque, se você já é um QA, quer alavancar, ou você quer fazer uma transição, então foque nisso, estude bastante, não desista, dificuldades virão. Talvez você fique aí algum tempo, claro que para uma pessoa vai ser de um jeito, para outras pessoas vão ser de outro. Uns vão conseguir o alavanque, a transição mais rápido, outros vai ser talvez um pouco mais demorado, mas não se sinta mal por isso, continue acreditando, estudando e vem para a mentoria, né? Então, as pessoas, como eu falei, né? Eu tenho 38 anos, fiz há pouco tempo, as pessoas mais antigas, né? Olha o etarismo em mim. Vão lembrar de esqueci o nome, uma musiquinha da Caixa Econômica, não sei se você vai lembrar, Júlio, você lembra? Vem pra Caixa, você também, vem! Então, eu vou falar, ó, vem pra mentoria do Júlio, você também, vem! Eu ia falar aqui que eu não sou dessa época, não, mas eu sou. Sensacional. Sá, eu queria agradecer aqui você por a sua participação. Foi muito gratificante aqui poder ouvir essa sua história e obrigado aí pela contribuição que você tem e por tudo que você conseguiu alcançar. Eu que agradeço. E, pessoal, foco aí, foca no objetivo. E quem entrar para a mentoria também, vou dar mais uma dica, muito importante, que realmente o Júlio fala, né, um dos pilares, que estudar 90 minutos, né, por dia, pelo menos. Então, assim, é um programa, é uma mentoria, que tem um conteúdo muito rico, aproveitem e não deixem de estudar, de seguir esses 90 minutos, porque é importante para que vocês consigam, né, concluir a mentoria com sucesso, beleza? Sensacional. Bom, e para você que está aí assistindo esse episódio, não deixe de assistir os demais e também esteja com a gente aqui a cada novo episódio. A gente sempre está aqui ouvindo essas histórias e aprendendo mais com as histórias desses alunos. E continue aqui então junto com a gente para que você consiga pegar essas dicas e conseguir também, através disso, alavancar a sua carreira. Beleza? Agora eu vou chamar aqui a Sabrina para dar um tchauzinho para todo mundo. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio, galera. Até lá. Obrigada, até Tchau. mais. Tchau, tchau.